E como acabamos de assistir, por 38 votos a 13, a ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná, aprovou em 3 sessões o projeto que quer terceirizar a gestão de escolas públicas do Estado. Quem nos fala mais sobre os problemas desse projeto e da sessão de aprovação é o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT do Paraná. Boa noite, deputado. Já abro aqui fazendo uma pergunta. O que explica essa pressa em aprovar a privatização da gestão das escolas? E esse trâmite na ALEP respeitou o regimento? Gi, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar tratando de um tema tão importante para a vida da educação pública aqui no estado do Paraná. O trâmite em urgência justamente para não dar tempo da comunidade se informar do tamanho que é o problema, que é esse processo de privatização de 200 escolas. Primeiro que o processo original falava de todas as escolas do Paraná. Aí o próprio governo fez uma emenda reduzindo para 200, de 2.200 escolas, 200 serão privatizadas. É um processo que fere a Constituição. Esse tipo de abordagem é de autonomia da União, ou seja, há um descompasso aí entre o permitido. É um processo que fere a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, porque ele tira a gestão administrativa e financeira da mão do diretor, e isso tem relação direta com a LDB, que prevê o fortalecimento do diretor, inclusive, nesses 2 papéis, e é um processo que fere a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 14, 15 e 16, que declara que todo o impacto de despesa, de orçamento, gasto com orçamento, precisa do relatório de impacto orçamentário e financeiro nos 2 anos consecutivos. Esse projeto não atrela isso, não traz essas informações. Portanto, é um processo inconstitucional, ilegal e, por óbvio, imoral, porque terceiriza a educação aqui no Paraná. Você traz aí, né, que o processo foi rápido para a comunidade não se informar, né? Quais os riscos para a comunidade? Quais os riscos dessa privatização na vida real ali para o aluno, para o professor, para o diretor? O processo, Gi, tem vários problemas. Por exemplo, assim, para o professor, há um processo de contratação temporária por CLT, ou seja, precariza, né, o processo de contratação por concurso público e por PSS, por exemplo. Nós temos aí um processo que não, ao se aposentar o professor concursado do Estado, a escola pode contratar só privado. Ou seja, pode chegar um determinado tempo que a escola só tenha professor privado. Você tem lá 10, por exemplo, professores hoje lecionando, eles se aposentam e no lugar de você abrir um concurso ou contratar um PSS, você contrata por carteira, por CLT, e você contrata com vínculo empregatício privado. Ou seja, os professores que vão dar linha pedagógica, todos do privado. A gestão financeira e administrativa já está passando por lei para o setor privado. Ou seja, a escola vai passar a ser privada. No fundo da minha avaliação política, num momento de médio prazo, vai se cobrar até mensalidade dos alunos. É uma oportunidade de negócio que o governo Ratinho Júnior está promovendo para o setor. A gente teve aqui uma questão técnica, né? Então a gente vai aqui para a próxima notícia, que é a Jornada da Natureza. Está em andamento na terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no Paraná. Só um segundo, vou fazer uma pausa breve, porque ele está conosco novamente. Olá, bem-vindo de volta. Obrigado, Gi. Então, como eu vinha falando para você, há um processo de burla às condições trabalhistas, né, de contratação. Você atrapalha o processo pedagógico, que precisa de concurso público, planejamento de longo prazo, dedicação exclusiva, para você fazer um processo financeiro. Hoje, o projeto aqui apresentado vai pagar, segundo o próprio governo, R$ 800 por aluno, enquanto o custo médio do aluno no Paraná hoje gira em torno de R$ 450. Mas o governo sequer apontou no projeto de lei qual é o custo atual e qual vai ser pago. Só na propaganda que fala 800. As escolas que estão listadas são todas grandes escolas, que têm um volume de 1.000 alunos, por exemplo, um processo de lucro. Ignora, inclusive, regras do IDEB. Tem escolas com bom IDEB que estão sendo lá colocadas para o processo de mercantilização do capital privado aqui nas escolas públicas do Paraná. E o governo quer usar o dinheiro da educação pública e passar para a iniciativa privada. Deputado, agora esse projeto, né, ele vai para a sanção do governador Ratinho Júnior, que inclusive é autor do projeto. A gente também viu que os partidos de oposição já ingressaram no STF, né,
O que esperar da decisão do STF em relação a esse assunto? E além do STF, há outras formas aí de cancelar, de barrar esse projeto? São ações distintas. A gente entrou com uma reclamação no STF hoje pela ausência do relatório de impacto orçamentário financeiro, ou seja, foi um processo que nem passou na Comissão de Finanças da Assembleia por causa do atropelo da urgência, não consta as informações, memória de cálculo, custos, declarações de disponibilidade orçamentária financeira, vários documentos faltantes. Então, por estar transgredindo a lei, a gente entrou com a reclamação. Mas agora, com o governador sancionar a lei, que eu creio que isso aconteça amanhã ou até esse final de semana, nós vamos entrar com uma ADI, com ação direta de inconstitucionalidade, pelos elementos que eu elenquei aqui no começo da entrevista. Ferir a Constituição Estadual, ferir a LDB, ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e mais ainda. Não é um processo que sequer tem consulta popular, né? Foi feito às pressas e não foi ouvido nem a população, nem os professores, nem o estudante, ninguém da comunidade escolar. A toque de caixa, para o caixa do Estado, inclusive. Muito obrigada, deputado, pelos esclarecimentos. A gente sabe que é um perigo para a educação e imagina se vira moda. São Paulo já importou do Paraná outras coisas que também não eram boas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Como o Renato Feder, por exemplo, que é o atual secretário aí, que é o pai desses processos aqui no Paraná, infelizmente. Muito obrigada, deputado.